sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E hoje nós vamos continuar o estudo da belíssima obra Serra dos Médiuns, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E como nós sempre falamos, esse livro estuda questões de O Livro dos Médiuns. É uma visão, é uma angulação, uma ampliação do entendimento sobre essa obra tão preciosa para todos nós. E hoje nós vamos, em Louvor da Esperança, é o título da página, vamos ver o capítulo 26, que fala sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. E o tema de hoje é perguntas sobre o futuro. É bem interessante, não é? Porque essa questão do futuro, essa questão da adivinhação, profetismo, quando se fala em previsão, é algo que sempre está sendo passado, permeado por todos nós, né? Como é que vai ser? E muitas vezes há até esse entendimento ou desentendimento que o objetivo da mediunidade é esse, de prever futuro, e que o bom médium é aquele que fala sobre o futuro. Então, ele vai analisar as questões 13ª e 14ª, em que na 13ª Kardec pergunta assim: que se deve pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém sua morte em dia ou hora fixa? E a gente sabe que tem pessoas que até dizem: eu já sei como é que eu vou desencarnar, o dia que eu vou, né? Que se deve pensar disso? E aí os espíritos falam assim, os espíritos superiores respondem assim: são espíritos de mau gosto e de muito mau gosto, que outro objetivo não tem, senão de satisfazer-se com o medo que causam. Não há com que se preocupar. Então, observa só, meus amigos, se eu souber, por uma revelação espiritual, que daqui a 10 minutos eu vou desencarnar, eu vou estar gravando aqui o programa, não digo nem 10 minutos não, daqui a 1 hora, eu vou estar gravando o programa. E é interessante que isso vai dar talvez uma confusão, porque eu vou ter que saber o que eu vou fazer primeiro. E é interessante que a visão vai ser para a vida material. Vou deixar documento em dia, vou deixar algum cheque assinado, vou ao banco, Entendeu como é que é? As preocupações da vida material são muitas. Dificilmente a pessoa vai pensar em sentar, orar, se acalmar, porque a notícia abrupta ela vai causar uma inquietação. Então, qual é o objetivo da nossa reencarnação? Não é progresso? Não é organizarmos o nosso patrimônio espiritual? Então, um bom espírito, ele não vai fazer isso. É diferente, meus amigos, daquelas pessoas, a gente conhece, poucas, mas a gente conhece, que previram a própria desencarnação. E essas pessoas foram assim, se organizando, algumas até despedindo. Eu estou lembrando de uma, da querida Eliette, né, que ela chamou as filhas, inclusive havia uma divergência entre duas filhas, e ela juntou e ela falou assim: eu estou indo embora. E ela disse: para onde? E aí ela conseguiu unir, e a partir dali, gente, simplesmente uma criatura linda, espírita, trabalhadora das FLEB, Sociedade para a Espírita em Braille, né?
linda, frequentou aqui o Teresa d'Ávila e ela juntou. E naquele momento ela aproveitou e tudo suspirou, gente, foi suspirando. Então, tranquilamente foi embora, diferente. Então ela previu que estava indo. E aí naquele momento alguém espiritualizado, alguém com a noção da vida, com a ideia de Deus, com a fé em Jesus, ela se despediu. Agora, meus amigos, a previsão, assim, qual o objetivo que alguém tem de falar isso? Sem condições, muitas vezes, até de ajudar ou de dar um aconselhamento. Então, ele fala que é de mau gosto. Vamos ter cuidado com isso, gente. Com espíritos que chegam e falam isso. Teve um que chegou e falou assim pro Heber, meu marido: você vai desencarnar, quer dizer que vai. Mas fez uma questão assim para quê? Para dar uma perturbação em termos das atividades do Teresa d'Ávila. Percebemos? Não era alguma coisa boa, não era alguma coisa elevada. E aí Kardec faz a 14ª pergunta assim: como é que algumas pessoas são avisadas por pressentimento da época de sua morte? Essa outra questão é a própria pessoa. E os espíritos superiores nos dizem assim: na maioria das vezes, é o próprio espírito delas que nos seus momentos de liberdade o sabe e disso conserva uma intuição ao despertar. É por isso que essas pessoas, estando preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam. Elas não veem nessa separação do corpo e da alma senão uma mudança de situação. Ou, se preferirdes, e usando uma linguagem mais comum, o abandono de uma veste de tecido grosseiro por uma roupa de seda. O temor da morte diminuirá à medida que as crenças espíritas se dilatarem. E aí a lei de Deus é perfeita, meus amigos. É na hora em que a gente está pronto que a revelação, o trabalho, vai aparecendo. E é por isso que Emmanuel, nessa obra belíssima, ele vai nos falar em louvor da esperança. É o título que ele deu nessa página, que foi recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier no dia 31 de outubro de 1960. E ele inicia assim: embora assinales o companheiro nas últimas raias da resistência, não lhe profetizes a queda. É possível que, abraçando a ilusão, tenha ele provocado as imensas dificuldades que lhe supliciam a alma, e rendendo-se inerme às sugestões do vício, é provável haja apressado a decadência orgânica que o obriga a estugar o passo na direção do sepulcro. Entretanto, o Senhor te permite sondar-lhe as chagas e anotar-lhe as fraquezas, não para que lhe arrojes brasas das feridas, nem para que lhe esmagues a armadura dos ossos. Problema perde solução. Fogueira não espera petróleo para extinguir-se. E aqui nós temos em Emmanuel uma lição de vida, não é? Porque se às vezes é difícil nós identificarmos em nós mesmos as dificuldades, os desafios, né? Os caminhos equivocados em que estamos trilhando, mas como é fácil enxergar no outro. E a gente olha assim: mas fulano tá decadente, olha só. Olha como é que ele cuida da saúde, olha como ele é isso, olha como é que ele é ocioso. E a gente vai vendo isso e a gente fala assim: isso aí vai dar mal. E ele coloca, né? Não vamos prever a queda do outro, porque assim, gente, no último momento, ou em algum momento, a vida pode mudar. Isso é uma realidade que nos tem dito no dia a dia, porque nenhum de nós sabe
os desígnios de Deus, até o objetivo perfeito da reencarnação, até na nossa própria vida. Quantas vezes, meus irmãos, a gente vai caminhando, dali acontece um fato e aquele fato muda todo o nosso dia. Às vezes muda todo o nosso mês, às vezes muda toda a nossa vida. Então, esse respeito que ele diz, quando ele coloca problema pede solução. Vamos ficar com essa frase, meus queridos? Ao invés de eu focar no problema, vamos pensar na solução. Vamos pensar na misericórdia de Deus, que se o problema existe, é para que a gente adquire, como diz um espírito amigo. Rafael, ele fala disso. O problema é um desafio à competência. Então vamos observar isso. E ficar competente não será uma alegria para nós? E continua Emmanuel a nos falar. Em tudo que se refira a desalento e terror, recorda o carinho com que te desvelas a cabeceira de um filho desajustado. Agradeces de coração enternecido aos que lhe ofertem a gota de remédio ou a leve migalha de reconforto. E aí o desajustado pode ser por uma doença física, mas pode ser também por uma drogadição, por uma questão moral. Quantas vezes aquela criatura querida comete um crime e logo após ele vem para o colo da mãe ou para o colo de alguém, ou arrependido ou com muito medo das consequências daquele ato. E aí naquela hora, o que a pessoa vai querer? Que haja acusação, que haja uma bronca, que haja uma dificuldade, ou, se é o caso da doença, o remédio, ou o reconforto, a apresentação de uma solução, de um encaminhamento para que aquela pessoa fique bem. Porque quem ama tem esperança, É muito interessante. E aí vamos pensar na esperança dos amigos espirituais em relação a nós. Eles têm esperança. Eles querem, Eles sabem que a gente tem jeito. Eles analisam o projeto reencarnatório. Eles têm esperança. E aí ele continua a nos falar. Se isso acontece, quer dizer, essa expectativa da gota de remédio ou da migalha de reconforto, se isso acontece entre os limites da vossa ternura estreita, que não fará por nós o infinito amor imensuravelmente acima de toda a compreensão humana. Mesmo que os amigos desencarnados te induzam a desencorajar os irmãos doentes ou transviados, não profira as sentenças que desanime, porquanto, cada dia, a natureza, em nome do Criador, renova a esperança de todas as criaturas. Porque muitas vezes, querido, pode chegar um amigo espiritual e falar assim, olha como é que está. Eu conheço um caso em que a pessoa veio a desencarnar mesmo de uma forma assim bem triste, e que os espíritos se aproximaram do médium e falaram assim, olha, essa pessoa está caminhando ladeira abaixo, mas o médium não disse. O médium, eu lembro que ele cercou a família, Ele cercou a própria criatura que estava nesse desvio moral forte. E o que ele pôde, oferecer de passe, de prece, de boas palavras, de carinho. Eu lembro o carinho com que esse médium abraçava esse companheiro que acabou desencarnando. Eu lembro o carinho que ele foi cercando a família. Então, na verdade, pelo livre-arbítrio, que é de cada um, essa pessoa acabou mesmo desencarnando, foi ladeira abaixo, foi uma situação triste. Mas em nenhum momento o médium colocou isso. Ele só fez essa colocação depois, sabe? Depois
que aconteceu, ele colocou para os amigos espirituais, avisaram. Mas vamos lá, gente. Se ele tivesse falado, teria evitado, não teria evitado não, que o comprometimento da alma já era muito grande. E quase assim, prazerosamente, a pessoa abraçou aquela atividade. Mas olha o quanto de sustentação a família teve, a ponto de, no dia que houve acontecimento triste, a família recorreu à casa espírita, a família recorreu ao médium, a família se alicerçou, quer dizer, ofereceu um alicerce para aquela dor. Essa é a posição. Os amigos espirituais avisaram e ele soube fazer bom proveito do aviso. Qual é o bom proveito do aviso, gente? É trabalho. Porque às vezes o médium acha assim, não, passei a mensagem, acabou. Mas a tarefa da vida para todos nós é trabalho. Gente, não pensemos no tempo perdido na ociosidade. Bom espírito jamais vai nos convocar a sermos ociosos, a sermos preguiçosos, não. O bom espírito, ele vai nos convocar, a sermos melhores, a sermos felizes, a trabalharmos no bem. Que alegria que eles têm quando a gente dá um passo adiante, quando a gente cumpre o processo. E aí a gente fica até pensando, se a gente conseguir superar esse é nosso processo encarnatório, que grande alegria deles. Só que isso dá trabalho, E mediunidade é oportunidade de trabalho. Não é oportunidade de destaque, não. É oportunidade de trabalho. Então, essa fala, Essa fala, mesmo que irmãos desencarnados te induzam a desencorajar os irmãos doentes ou transviados, não profiras sentença que desanime, porquanto cada dia a natureza em nome do Criador renova a esperança de todas as criaturas. E aí tem isso, tem aquele que é a vida para o trabalho, mas muitas vezes pode ser até um daqueles obsessores, um daqueles espíritos não tão ocupados, ou às vezes até o espírito nem um obsessor, mas um espírito ignorante quanto ao bem a fazer, que fala para o médium, e aí o médium, sem a vigilância precisa, e preciosa, ele acaba o quê? Falando aquilo que não é para ser falado. E ele continua: nuvens anunciam fontes cadentes para a secura do solo. Árvores prometem frutos à fome do viajor. Escolas acenam a educação. Hospitais referem-se à cura. Olha só, tem uma nuvem escura. A gente fala assim, vai chover. E aí a gente tem muitas vezes, até trauma de chuva, até por essas questões que estão acontecendo no planeta, aqui no nosso Brasil, assim, mas a chuva, Então, quando há uma enchente, uma catástrofe assim, a gente fica um pouco assustada. Mas, em geral, a chuva vem fazer o quê? Ela vai melhorando as condições do solo para que o solo seja produtivo, para que o solo produza alimento. Imagina se não houver a chuva, a gente vai perecer de fome, Porque não é só, mas eu não sou vegetariano, mas tá bem, o animal, ele necessita do vegetal, Tem toda uma corrente, uma cadeia alimentícia que, se não houver a contribuição do mineral, e a água é o reino mineral, não é isso? Com certeza a vida se extingue. Então a nuvem, a nuvem de chuva, ela vai mostrar isso, As árvores prometem frutos, Escolas acenam a educação. Quando você olha uma escola, você sabe, certo? Que coisa boa que a educação está presente, Hospital.
Eu posso olhar o hospital, mas a doença. Mas a pessoa vai para o hospital para ficar doente? Não. A gente vê o hospital como um prenúncio da cura, não é? E aí, Emmanuel coloca no último bloco de ideias dessa lição belíssima, em louvor da esperança, que analisa a questão 289, 13º e 14º parágrafo, que fala sobre a questão do futuro. A questão do futuro, né? A predição que os espíritos podem ou devem ou não fazer em relação ao futuro. Ele continua dizendo: não te faças portador das mensagens de pessimismo. Olha só, gente. Não te faças portador das mensagens de pessimismo. A Terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforte e auxilie. Ainda que te encontres diante daqueles que se mostram nas vascas da agonia, fale em esperança e não lhes vaticines o mergulho na morte, porque Deus é também misericórdia, e a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Lázaro, enfaixado no túmulo, era alguém com atestado de óbito indiscutível, mas Jesus chamou-o a mais amplo aproveitamento das horas, e Lázaro reviveu. É belíssima essa conclusão. Como a falar, meus queridos, que o controle da vida está em Deus. Está em Deus. Por isso, essa ideia de Deus é a primeira ideia que a doutrina traz lá no Livro dos Espíritos, quando começa as questões. Que é Deus, não é? É essa resposta, esse sentimento. Eu posso não ter condições de intelectualmente conceber Deus, porque falta um sentido estar lá. Mas eu posso saber intelectualmente, ou através do sentimento, que é uma potência maior que governa, que gera todo o universo. Dê o nome que eu quiser dar. E essa potência é vida, é criação, é abundância, é beleza, é justiça, é perfeição. Então, para que eu vou passar mensagem que derruba o outro de pessimismo? Se já tem tanta gente que faz isso, eu não preciso me candidatar a isso não, gente. Porque tem muita gente que já faz isso. Ele coloca ser a palavra que reconforte e auxilie. Aí, mas eu estou diante daquela pessoa que vai desencarnar. Vou falar em esperança. Mas eu vou falar que ela vai ficar boa? Não, vamos falar dessa vida abundante. A vida continua. Você é filho de Deus, você é amado. Olha como isto levanta, e é uma verdade. Vou levantar o ânimo, vou levantar as forças de quem está ali sofrendo e da família também, né? Então, Deus é misericórdia, porque eu não sei o que pode acontecer ali. Eu não posso dizer que vai acabar. Aliás, porque nada acaba. E ele fala uma frase muito interessante: problema perde solução. Então, que nós médiuns, sendo convocados à análise de quaisquer problemas, sejamos nós a presença de Jesus junto àquele que está sofrendo. Sejamos nós a luz da esperança, a luz da alegria, a luz da paz, a luz do entendimento, porque é para isto que nós fomos chamados ao exercício da mediunidade. E a doutrina espírita nos convoca ao exercício da mediunidade com Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.